seu direito. Todas as segundas-feiras recebemos aqui no Estúdio CBN para o quadro Seu Direito o advogado tributarista Fernando Quercia. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer todo nosso. Quem não tem prazer é quem tem que fazer um processo, né? Quem vai entrar na justiça. Por quê? Porque as custas processuais aumentaram. Já não era barato, doutor Fernando, agora tem mais um custo aí extra, ou teve uma inflação nos custos processuais? Pois é, Guarizo. A Assembleia Legislativa de São Paulo ela aprovou, na última sessão aí da Alesp, o aumento das chamadas custas processuais no Estado de São Paulo, né? As custas, para que servem as custas? Elas servem para pagar todos os gastos relativos a taxas, despesas ao longo do processo, emissão de alvará, notificação de réu, etc. Esse projeto que foi aprovado agora, ele foi apresentado em 2021, e a justificativa, né, para a apresentação desse projeto é de que os valores praticados em São Paulo eles estariam defasados, né? Então, vamos lá, o que muda na prática? Hoje, a alíquota que define a custa inicial de um processo, ela está fixada em 1% sobre o valor da causa. Ou seja, se você tiver um processo lá de R$20 mil, as custas serão R$200. Com essa alteração, a alíquota agora ela passa a ser de 1,5%. Ou seja, se você tiver um processo de R$20 mil, por exemplo, as custas iniciais passariam a ser de R$300. Mas houve também duas modificações bastante importantes, né? Uma que define que haverá uma taxa de 2% de recolhimento sobre o valor da causa no momento em que você distribuir uma execução de título extrajudicial. Então, se alguém está te devendo, você tem um título extrajudicial e você vai cobrar esse título, você vai pagar 2% de custas sobre o valor da causa, sobre o valor da dívida, consequentemente, né? E também, nos casos em que, por exemplo, você tem uma demanda e você está questionando um certo valor e você ganha essa demanda, numa indenização, por exemplo, você ganhou o processo, ganhou a demanda, e você tem que executar agora essa dívida, você também vai ter que pagar 2% sobre esse valor da dívida na instauração, na fase do cumprimento de sentença, né? O tribunal, Guarizo, ele justifica que o Estado de São Paulo, ele pratica um valor que está muito inferior às demais unidades da federação. O mais próximo seria o de Roraima, né? Que está bem barato. E o mais caro é o de Goiás, né? Só que aí existem umas diferenças de regras, por exemplo, para cada estado, né? Por exemplo, se você tiver uma causa de 1 milhão em São Paulo, hoje as custas com a mudança seriam de R$15 mil, né? A 11ª mais barata do país. Uma causa do mesmo valor no Distrito Federal, ela custaria R$599, bem mais barato. Só que em Goiás, por exemplo, custaria R$34 mil, ou seja, quase o dobro, mais que o dobro do que aqui em São Paulo. Então, isso varia muito de estado para estado. As custas hoje, para você ter uma ideia, elas representam aproximadamente 10% do orçamento da Justiça de São Paulo. Os outros 90%, quem acaba pagando somos nós também, através de outros impostos e repasses que são feitos para a Justiça, né? Nessa discussão toda aí, nesse projeto, o Guarizo, havia também uma discussão, uma alegação, vamos dizer assim, da Justiça, de que ela precisa expandir o serviço, né? E esse reajuste serviria para isso. Ela precisa de mais servidores, mais juízes, mais funcionalidade no processo eletrônico, mais varas que envolvem a parte imobiliária, computador, ou seja, precisa de mais dinheiro para crescer mais e prestar um serviço melhor à população, né? Uma justiça, em tese, mais rápida, né? Só que, mesmo sem contar esse aumento,
que a gente está vendo agora, das custas, o orçamento do Tribunal de Justiça em São Paulo aumentou nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2021, ele era de 13 bilhões de reais, né, e hoje ele está em 16 bilhões de reais. Então, esse é o panorama do que a gente vê sobre esse aumento hoje na Justiça. A OAB no Estado de São Paulo, ela se posicionou veementemente contra a questão desses aumentos, né? Primeiro porque a OAB, ela alega que esse aumento ele vai dificultar o acesso à justiça para as pessoas mais pobres, né? Então, quanto mais caro a justiça, mais difícil você buscar a justiça, né, pagar uma taxa para ter acesso à justiça. A OAB, ela protestou muito contra esse aumento, dizendo que não é a hora para aumentar o custo de um serviço que é essencial para o cidadão, e que isso vai afastar o cidadão de procurar justiça, né? E, além disso, naquela questão que eu disse anteriormente, sobre você ter agora que pagar 2% sobre o valor para executar um título extrajudicial, ou 2% também para instauração de um cumprimento de sentença, né? A OAB também se posicionou com relação a isso, alegando o seguinte: para você executar uma sentença, por exemplo, você vai precisar pagar antecipadamente 2%. Ou seja, mesmo sem saber se você vai receber aquele valor, você já vai precisar pagar, né? Então, a pergunta fica: quem vai querer correr esse risco? Isso afasta o acesso à justiça ou não? Então, essa é a polêmica que foi instaurada, embora a OAB tenha se posicionado veementemente contra esse projeto de lei. O fato é que ele foi aprovado, né, e vai ser colocado em prática, e nós vamos aí experimentar um aumento aí de taxas na justiça, né, e vamos ver qual vai ser o resultado disso aí no futuro próximo. Exato, é aí que eu queria chegar, né? Porque poderia se dizer, né, tudo que o senhor já explicou, para equalizar o preço com outros estados, para colocar a inflação no meio, mas que automaticamente acaba acontecendo de as pessoas terem menos coragem, vamos dizer assim, porque já tem que pagar os 2% até antes da ação, ou seja, acaba espantando mesmo. Por isso até que a OAB se coloca contra, né? Isso acaba sendo algo para... não sei se a palavra é muito forte, mas inibir os direitos das pessoas entrarem com o processo. O senhor vê dessa forma? Exatamente. O ponto principal é isso. O aumento dessa taxa, ele vai inibir, ou eu diria até mais, você falou que inibir é uma palavra forte, eu vou até mais, impedir o acesso à justiça, porque se você pegar na população de baixa renda, muitas vezes ela vai ficar impedida de buscar um direito se ela não conseguir pagar a taxa. Aí, o tribunal, ele até questionou isso, dizendo o seguinte, que não alterou em nada a questão da justiça gratuita. Então, se a pessoa não tem condições de pagar, ela vai requerer a justiça gratuita e ela pode entrar com o processo tendo os benefícios da justiça gratuita. Porém, nós temos aí, nesse meio, né, uma parte da população que é a população de baixa renda, que ela não se enquadra nem naquela população que pode pagar esse aumento de taxa e não se enquadra naquela população que pode requerer o benefício da justiça gratuita, né? Então, provavelmente, essa parte da população que está nesse meio do caminho, ela muitas vezes ela vai se ver impedida, né, de buscar a justiça por conta de que ela não pode pagar as taxas iniciais do processo. E agora pode ter alguém, por causa até dessa oposição da OAB, pode se recorrer contra isso, ou o fato de a lei ter sido aprovada na Assembleia, ela ficar soberana já e já passa a valer? A notícia que nós temos, né, da OAB do Estado de São Paulo é de que eles estão verificando, né, quais os meios legais para poder se contrapor a essa lei que foi aprovada. Então, aí, num curto período de tempo, provavelmente nós vamos ter um posicionamento da OAB com relação a isso. Ou seja, se ela vai comprar essa briga e vai efetivamente discutir na justiça esse aumento de taxa, se ela vai encontrar o caminho para isso ou não, né? Esperamos que sim. Eu acho que a OAB ela se posicionou de uma maneira muito firme
e serena nesse aspecto, mas de uma maneira muito clara, quando ela diz que realmente não é o momento ideal para isso, né? E é aquilo que eu disse, se você tem um orçamento que ele aumentou de 13 bilhões de 2021 para 16 bilhões agora esse ano, ou seja, eles estão tendo um aumento de repasses, um aumento de orçamento, né? Então talvez eles tivessem que trabalhar melhor isso. Agora, realmente uma discussão muito, muito complicada, porque também do outro lado, você cobra muito da justiça celeridade, né? Então, o que o tribunal diz é o seguinte, que com o aumento desse orçamento, através do aumento das taxas, ele vai poder dar mais celeridade à justiça. E também, uma coisa que acaba dando um pouco de força para o tribunal nessa questão do aumento, é o fato de que, realmente, se você comparar São Paulo com outros estados da federação, realmente esse valor, muitas vezes, ele está bem abaixo dos outros estados. Ou seja, tem vários estados aqui no Brasil onde as pessoas já pagam muito mais para ter acesso à justiça. É uma discussão onde eu diria que ambos têm suas razões, né? Então, agora a gente vai entender como que isso vai acontecer nos próximos meses aí, nos próximos anos, com a efetivação desse aumento de taxa. O que isso vai ocasionar efetivamente, né, dentro do processo, se vai realmente impedir ou inibir as pessoas de buscarem essa justiça tão querida, tão necessária. Eu acho que, na minha opinião, o aumento de 1 para 1,5% da taxa inicial nem pesa tanto. Essa questão dos 2% para você executar uma sentença é que realmente é um valor que pode, amanhã ou depois, inibir as pessoas a buscarem o amparo legal, né, para suas necessidades e para aquilo que ela entende que seja o seu direito. Tá certo, a gente vai ficar de olho, claro, podemos voltar a falar nesse tema aqui no quadro Seu Direito com o advogado tributarista Fernando Quercia. Grande abraço, doutor Fernando, boa semana, até segunda que vem. Obrigado, Guariz, um grande abraço a você e todos os ouvintes da CBN. 3h28. Estúdio CBN.